Fala, Fê. Opa, eu falei, começa lá. Eu falei, começa lá. Porque hoje temos um programa diferente. Dá pra ouvir que ele é diferente, olha. É suave, é sutil, é sofisticado, é harmônico, né, Doc? Pá, 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 pá. Então, a gente vai falar sobre isso que a gente está ouvindo. De quem é essa voz aí, Fernando? É do nosso convidado, é do nosso entrevistado de hoje. É de Rod Anthony. Rod Anthony? Não é não? Não tem 50 anos, mas quase. Bem-vindo, Rod. Estamos chegando lá. A gente vai falar sobre jazz, a gente vai falar sobre história do jazz, a gente vai falar sobre essa música tão sofisticada que suscita tantas emoções legais, principalmente quando a gente já passou dos 50 e entende mais sobre música boa, né, Doc? Opa. Música de qualidade, né? Olha. Legal. É o Rod que está cantando. Pode... Bem-vindo. Bem-vindo, bom, Rod. Legal, bem-vindo ao nosso 50 a mais para falar sobre jazz, né? Música é a primeira pergunta óbvia que eu quero fazer desde 1947. O que define o que é jazz, o que não é jazz? Porque eu já vi gente falar que instrumentista, tipo o Sivuca faz jazz. É o seguinte... O Tom Jobim faz jazz. E o jazz nasceu, não sei... E aí, o jazz? No século XIX. Se você perguntar para 10 jazzistas o que é o jazz, você vai ter 10 respostas diferentes. Mas eu posso dar a minha. Eu acho que o jazz é um sentimento, tá? É um sentimento, é uma vivência. Né? Como tudo, você tem que vivenciar aquilo. Você pode nascer... O jazz, ele nasceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e se desenvolveu em vários lugares dos Estados Unidos. Mas você pode ser um brasileiro e fazer o jazz, né? Você precisa vivenciar aquela música. Agora, existe uma característica única do jazz que o difere de todos os tipos de músicas que vieram antes, que é a questão do improviso coletivo e simultâneo. Olha que interessante. Na música clássica, o Mozart já sentava lá na frente do cravo, improvisava. Tal. Mas no jazz isso acontece de maneira coletiva, simultânea. Então, assim, você está tocando o teu instrumento, interagindo com o outro, e em uma fração de segundos você está ali criando decisões para fazer a música soar harmônica. Né? Essa é a brincadeira. É uma dificuldade a mais, né? Quando você falou de sentimento... Eu não sei se é uma dificuldade a mais, é uma forma diferente de se encarar. Vamos colocar assim, não tem tipo de música melhor ou pior. Você só precisa estar escolado naquele tipo de música que você vai fazer. E fazer bem, não interessa o que você vai fazer. Seja um punk, se você vai fazer foda. Necessita vivência. É isso, é você realmente... Mas poxa, eu sei que é difícil a gente cravar música boa e música ruim. Nós estamos falando de jazz, são sensações diferentes. São sensações diferentes. Criam, né? A gente teve uma entrevista com a Zizi Posse aqui, foi muito legal e muito polêmica também, porque a Zizi tem um ouvido absoluto, é uma regente, é uma música maravilhosa, e ela meio que... ela tem uma opinião bem incisiva sobre música e não música, o que ela chama, no conceito dela, de música ruim, né? Eu sei o que eu gosto, que eu também não gosto, mas, pô, esse negócio de ficar também... querendo falar da opinião do outro, como que o cara gosta. Te desse uma sofisticação maior, né? Mas assim... Cada um escuta o que quer, né? É verdade, mas na hora que você fala que tem uma improvisação não é eu... É igual eu falar numa arte abstrata, não é eu jogar amarrar um pincel no rabo de um jegue e falar isso aqui é arte abstrata, eu vou comparar com uma arte abstrata. Então, assim, existem regras de harmonia, tipo o ciclo das quintas, ou onde encaixa cada acorde. Toca, né, mas o que eu estou querendo dizer, improvisar coletivamente, tudo bem. Mas a partir de qual momento eu vou falar assim, isso é jazz? Existe uma característica da música que faz ela ser jazz? Lá. Sim, vamos lá. Obviamente, a gente tem uma movimentação rítmica do jazz. A gente tem várias regras, né, que a pessoa precisa aprender, porque, assim, é uma dança. Para dançar junto, você tem que estar no mesmo balanço. Entendeu? E aí depois você aprende e quebra. Quer dizer, tem muito isso, né? Das pessoas... Tem que ter a ordem para poder subverter a ordem depois. Lógico.
O jazz é uma música que tem a sua movimentação rítmica, né? Tem seu posicionamento rítmico, tem as suas características harmônicas, né? E isso gera um sentimento. Tem uma disciplina ali. Você pode, obviamente, e deve racionalizar, mas em primeiro lugar você deve sentir. Por exemplo, eu queria falar um pouquinho como o jazz aconteceu na minha vida. Posso? Claro. Eu nasci numa casa que praticamente não tinha música, tá? Tinha lá meia dúzia de discos. Eu até lembro os discos que tinha lá. Tinha um disco da Rita Lee, um disco do Toquinho. Era coisa boa, mas era pouco. E a minha mãe fala que era um moleque que ficava na frente da vitrola o dia inteiro. O pessoal achava estranho. Ninguém sabia, eu tinha problema de visão, né? Um probleminha de visão. Na época só foram descobrir quando eu tinha 5 anos e meio. Mas assim, eu ficava muito tempo escutando disco. Eu lembro disso, sempre gostei de música. E quando a gente tinha 6 anos, a gente se mudou para casa da frente dos meus avós. E o meu avô, eu acho que eu posso afirmar que ele foi um dos maiores colecionadores de discos de jazz do Brasil. Então, essa música, para mim, sempre aconteceu ali na casa do meu avô. Ele escutava muito música. E não é uma coisa racional. Para mim, não foi uma coisa racional. Foi uma coisa de sentimento, primeiro, né? Depois que eu fui estudar, inclusive assim, primeiro eu comecei a tocar bateria com 9 anos de idade, achei uma batera no sótão, lá da casa dos meus avós, porque os meus tios tocavam. E lá também tinham vários discos de rock. Assim, tinha uma na direita, assim, embaixo tinha, sei lá, eu devia ter uns 500 discos de rock dos anos 60 e 70. E era aquela porção ali que eu gostava de escutar quando eu era moleque, né? Aquela coisa de escutar o rock e tal. Mas o meu avô sempre estava lá tocando os discos dele, a música dele, e não demorou para eu descobrir que tinha uma raiz em comum, né? Então, quando a gente fala do jazz, e o que é jazz e o que não é jazz, é legal a gente entender da onde veio o jazz. Primeiro, né? O pai, a mãe, a família. Da onde veio? Da onde veio? Boa pergunta. O jazz, ele nasceu em Nova Orleans, e ele nasceu lá por um motivo muito interessante. Nova Orleans é uma cidade portuária, e é uma cidade onde você tinha ali, convivendo lado a lado, ingleses, alemães, franceses, espanhóis, africanos, japoneses. Quer dizer, você tinha ali todo mundo convivendo naquela cidade portuária, e uma cidade muito musical, né? Lado a lado. Então, o jazz, ele tem muito a ver com essa relação entre contrastes. Os pais do jazz são o blues e também o ragtime. O ragtime é uma música que foi desenvolvida por um grupo de pretos com pais europeus que se auto-intitulavam Creoles of Color. E tinha lá também uma informação muito grande da música clássica, porque eles tocavam música clássica. Então, o ragtime tem a harmonia e as melodias das músicas europeias. E isso se fundiu com o blues, porque é uma mescla, justamente essa questão da troca de contrastes, das pessoas vivendo no mesmo local, tal. Então, todo mundo ali contribuindo e as coisas começam a surgir. É um caldeirão. Exato. Agora, exato. Uma boa parte da mistura que levou essa sopa veio da África. Veio do blues, claro. Do Caribe, né? Do Caribe. Do blues. Uma outra parte não deve ter só vindo do Caribe. Da África também, Então, mas principalmente dessas Antilhas ali, né? Que vão fornecer a mão de obra escravista. Ele era um Creole of Color, né? E ele tinha muita influência do ragtime. Mas ele falava que o jazz precisa realmente do tempero caribenho, latino, para ser o real jazz. Não, porque nós estamos falando de uma mesma coisa. Porque você falou de sentimento, de pai e mãe. Então, essa música vem dali também, dessa ancestralidade. O sentimento, com certeza. E também usando do conhecimento harmônico. Se você olhar ali onde estava Satie, você vai ver que os acordes
tem muita coisa que veio de lá também. Sim. É uma mistura. Sim, e essa mistura também meio de crença, meio religiosa, né? Tem uns filmes do blues que, como você mesmo disse, depois vai virar o jazz, uma coisa meio de pacto com o diabo para tocar um violão com a corda nos dedos. Isso vai depois virar esse improviso maravilhoso que o jazz traz, né? Sim, com certeza. O blues é fantástico, né? O blues, diferentemente do ragtime, o ragtime já é uma música mais virtuose, né? Tinha aquele lado da influência da música europeia. O blues não, é uma música muito simples, ela é baseada em 3 acordes, mas ela tem uma gama de sentimentos muito ampla. Olha que legal isso. Porque, quer dizer, é aquilo que a gente estava falando no começo, que olhar e falar, não, isso aqui é superior porque é intelectualizado. Poxa, olha a gama de sentimento do blues, né? Música de qualidade e muito simples, em cima de 3 acordes, né? Existem algumas gravações que os caras falam, esse foi o primeiro rock, esse foi o primeiro tal. Existe o primeiro jazz? Em que época, que ano nós estamos falando? Quando surgiu a primeira música que começaram a chamar de jazz, assim, historicamente? Vamos lá. A gente consegue falar de algumas figuras, tá? Tem um momento ali da minha palestra que eu falo sobre um cara que se chama Buddy Bolden. O Buddy Bolden, ele pegou a marchinha, que a marcha tem... Olha que interessante, a gente nunca pode imaginar, mas tem muita influência da música marcial. Inclusive, os instrumentos de sopro, eles ficaram em Nova Orleans depois da Guerra da Secessão, que é de 1861 a 65. Ficou lá uma pancada de instrumento de sopro, né? E ele pegou essa movimentação da marcha, que é tum, tch, tum, tch, tum, e ele mudou a 4ª batida. Olha que interessante. E aí começa a surgir a cadência do jazz. Então você tem tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, 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 tch. E aí começa a surgir. Muito legal. E quando você falou do improviso e também da força do conhecimento que é necessária, né? Essa força necessária para fazer o improviso, eu lembrei muito da dança também, que, dança contemporânea, tem a dança do jazz também, né? Sim. Mas tudo tem como base o balé clássico, a rigidez do balé clássico. Para você dar piruetas, para você dançar livremente, os grandes bailarinos se baseiam no balé clássico. O jazz também vai buscar essa rigidez ali. Primeiro você tem que entender milimetricamente tudo para depois criar, viajar e pirar? Não, acho que não. Há controvérsias, mas eu acho que não. Eu acho que se você escutar e de alguma forma achar o seu caminho, quer dizer, alguma compreensão você precisa ter daquilo, mas ela não precisa ser escolástica. Sei. Você tem que saber o ouvido. Então, por exemplo, você fez aí Para você fazer a improvisação, você tem que conhecer Bach. Não. Mas o trabalho do Bach tem que ter chegado você de alguma maneira para você saber onde que você pode improvisar ou não. Ele vai falar que não. Vocês estão me botando numa linha de fogo aqui. Não, vai falar que não. Mas sabe aqui, vamos facilitar. Não quer brincar, não me ajuda aí, cara. Vamos lá. Você chegou aqui. Um músico aqui, cara. Rod, você chegou aqui, velho. Quero dizer, tem acorde que combina, tem acorde que não combina. Não, lógico. Mas, por exemplo, que combina. Para saber o que combina ou não, ele tem que pensar do cravo bem temperado ou não. O pai é o pai da história ali, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: eu acho que se a gente chegar ali num outro planeta e se tiver leis da física semelhantes que possibilitem vida, cara, vai ter uma música que, de certa forma, tem alguma coisa parecida ali na estrutura, porque é natural da gente buscar... É do ser humano. É do ser humano. Do ser, da vida. Buscar harmonia. A música busca harmonia. A música tensão também, né? Você precisa da tensão, você gera tensão e depois você resolve. A música está sempre dentro desse rolê. Essa questão de você buscar a tensão e a resolução da tensão, né? Então, assim, um vai puxando o outro, né? E é natural do nosso ouvido, soa bem pro ouvido. Você fez um improviso aí, né? Começa com a marcha ali, pam, 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 tat, 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 tat. Agora, o cara tem que saber a hora que vai entrar, né? Vamos supor que eu tivesse aqui com um baixo. Quem sou eu para imaginar coisa assim? Mas eu tenho que saber, porque tem uma entrada, né? Não, sim, claro. Tem muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades. E quanto mais você se escola,
mais livre você fica. Para poder perverter a regra. Você tem que conhecer a regra. E não tem fim. Você fica a noite toda tocando. Eu vou te falar que, assim, cara, tipo, eu vejo muita gente, assim, eu não quero ser o dono da verdade, mas eu vejo muita gente falando, ai, canta jazz, não sei, canta... Mas tá fazendo uma movimentação rítmica totalmente errada, entendeu? Então, assim, tem que entender algumas coisas básicas da brincadeira ali, né? O jazz, ela tem aquela questão, né, da contagem 1, 2, 3, 4. E você... E tudo vai em cima desse movimento, né? Olha que interessante. You are the one, only you, beneath the moon or under the sun. Whether near to me or far. Tem um movimento, né? Então, assim, se você não entrar nessa formatação, você colide, entendeu? Ou tá todo mundo seguindo Exato. o negócio, ou não Então vai dar certo. Tem um monte de regras, né? Tem regras rítmicas. Você precisa conhecer os standards, né, cara? Assim, você precisa conhecer o básico ali dos standards de jazz, ali os caminhos harmônicos, os rolês, né? Que são como pistas, né? Como pistas, assim, autódromos, né? Para você, Rod, qual é, para quem está acompanhando a gente, que gosta de jazz, mas não sabe muito bem por onde começar, quais são os músicos, qual é o caminho das pedras para você começar a acostumar os ouvidos? Porque isso também é um treino. Pergunta. Me cite cinco nomes para a gente começar a ouvir. Vamos lá, começa onde? É o seguinte, o jazz como a gente entende, ele começa mesmo em Louis Armstrong. Já tinha 30 anos que os caras estavam fazendo a parada. Mas o Louis Armstrong foi o cara que sintetizou tudo que foi feito e traçou um norte. Então, cara, assim, você tem que entender que o começo, os caras chamavam isso de hot music. Era a música negra que tinha nos guetos. Os caras dançarem, pularem, transarem. Entendeu? Era o rock and roll da época. Não eram os caras intelectualizados ali olhando. Nada disso. Entendeu? Então, e esse jazz, ele é festivo, né? Então, quando a gente fala ali do Louis Armstrong, claro que ele foi uma espécie de Bach do jazz. O Bach fez isso também, ele sintetizou. Na época que Bach apareceu, ele não era considerado, cara. Os caras acharam um monte de partitura em frigorífico. Porque os caras olharam e falaram, isso aqui é antigo. Mas ele sintetizou toda a parada. E o Louis Armstrong, ele fez isso, mas também foi muito considerado, né? Ele é o pai da brincadeira. Todo mundo pegou o fraseado ali. Então, eu não precisaria nem falar 5 nomes. Eu falaria Louis Armstrong, assim, começa ali e começa nas coisas, começa a familiarizar com as canções da época, que são esses standards. Você vai ver que cada um tem a interpretação, né? Então, interpretações diferentes. Mas aí obviamente, você tem, o negócio vai se desenvolvendo, né? E vão então, eu pedi 5 caras para a gente ouvir, para você colocar no Spotify e ouvir, entender um pouco mais, de forma mais sofisticada o jazz. Você falou Louis Armstrong? Para começar, eu não colocaria nada muito cabeçudo, entendeu? Eu não chegaria no bebop, entendeu? Eu não faria o cara escutar Charlie Parker. Eu faria esse caminho, realmente. Isso é muito legal. Começar de uma maneira mais simples. Lógico. Então, Louis Armstrong seria um bom começo. E aí? Isso, exatamente. Eu acho que você pode pegar cantores legais que cantam standards, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra. Ah, tá muito contemporâneo a sua lista aí, né? Esses caras estão lá desde o começo, né? Ela tocava interessante. Na banda do Chick Webb. Sarah Vaughan também? Tá na lista? Sarah Vaughan também, maravilhoso. Eu não consigo realmente fazer os 5, entendeu? Porque você vai ficar chateado de deixar a gente de fora, né? Não tem como. Eu posso te dizer a linha de raciocínio ali que você
Mas você deu 3 ou 4. E o legal é que o Spotify, ele vai te sugerindo, né? Você começa a escutar, ele já vai te... você pode escutar Ella Fitzgerald, você pode escutar o Louis Armstrong, você pode escutar Billie Holiday, é fantástico. Billie Holiday, tá. Nina Simone? Também mais recente, né, Nina Simone? Sim, por que não? Ela, inclusive, era uma pianista clássica, né? Maravilhosa, né? Carmen McRae, fantástico. Tá saindo mais, Você falou Night and Day, Cole Porter. Cole Porter é um grande compositor, né? E aí tem um lado dos compositores, que é demais também, que eu tenho uma palestra só sobre isso, onde eu conto a história dos compositores, né? Porque naquela época era o seguinte... O cara era um baita músico e ele tinha do lado dele um escritor. A gente tem um grande exemplo aqui no Brasil, né? Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O Vinícius é um baita escritor. E o maestro do lado dele. Exato. E tem o cara que faz os dois juntos, que é o Cole Porter. Cole Porter. É isso. Maravilhoso, né? E aí grandes compositores, a maioria deles judeus, né? Olha que interessante. Porque sabiam tocar instrumentos. Os judeus tinham muita aula de instrumentos. Né? Claro. Agora, aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu fui para Nova Orleans e a gente vai naquelas jam sessions, né? As jams, eu não sei se você sabe. Sabe o que quer dizer jam session? O que quer dizer jam session? Olha, Falaram que é jazz after midnight. Eu acho que é jam. Era a hora que os negros podiam subir no palco para tocar. Sei. Eu imagino uma reunião onde todo mundo toca. As pessoas tocarem, né? Sim, mas originalmente era esse negócio, né? Você precisa ter tem vários tipos de jam, né? Então, assim, depende. Uma jam de jazz, é importante você conhecer os estándares que os caras vão tocar. Você tem que ser rápido nas tonalidades, né? Para modular o negócio. Assim, eu sou um cantor de jazz. Eu toco um pouco de piano, toco um pouco de violão, toco um pouco de bateria, que é meu primeiro instrumento, mas eu acabei os últimos 15 anos da minha vida me especializando no lance do canto, né? Então, assim, a gente improvisa também muito, né? Outro dia eu fui fazer uma palestra, muito interessante, terminou, vem uma pessoa, assim, percebe quando a pessoa está querendo já... Ela já chega naquela... Eu falei, veja, ela vem, né? Aí ela falou, a sua palestra foi muito boa, você canta muito bem, você tem muita técnica, mas você não deu espaço para que o improviso, como você mesmo falou, acontecesse. E é interessante, né? Porque o meu show é um show de crooning, onde eu canto, então eu faço normalmente a exposição do tema, são 2... Normalmente o formato é esse, né? A-A-B-A. E aí entra o solista. Ele vai solar, normalmente, mais 2 As. Enfim, mas não é uma coisa com solos muito compridos. Mas o que ela não entendeu é que a gente está improvisando desde a primeira nota. Ela achou que quando eu estava cantando não tinha improviso. E não, é sempre o improviso. Eu nunca vou repetir a história. Eu estou sempre mudando, entendeu? É claro que você tem muitas regras também da onde você pode mudar. Você não quer descaracterizar o motivo melódico, né? Mas então... Eu queria terminar minha pergunta. Você cheguei lá, tinha uma jam session. Tá, desculpa. Desculpa, que aí eu até parei para tentar definir o jam session, que era o tal do Jazz After Midnight, mas não importa. Tinha uma hora que a gente tava assistindo lá, e o cara começava... E o outro... E o cara... Tinha um cara que tava lá para avisar os turistas a hora de bater palma. O cara passava no palco e fazia... Agora. Por quê? Estava lá a turistada. Eu, inclusive, eu não estou me excluindo disso, não. Eu e o resto da turistada não sabia nem a hora de aplaudir. Isso que o cara fez é maravilhoso, tem que bater palma. É tipo isso. Isso aqui foi foda, hein? Isso aqui foi foda, vamos bater palma. E aí, rolava uma coisa um pouco assim, talvez até um pouco de educação, tentando educar um pouco as pessoas que estavam lá. Não é uma coisa tão simples de você ouvir e falar, realmente, isso aqui foi virtuoso, ou isso aqui foi incrível, ou isso aqui é legal pra caramba. Tem um caminho, né? É difícil de ouvir, não é uma coisa tão fácil de ouvir. Por outro lado, é muito fácil. Eu te falei que começando ali pelos standards, pelas versões mais tranquilas, pela época de um jazz mais festivo, a época dos big bands, você tem Benny Goodman... Né? Você tem Artie Shaw, tem bandas fantásticas, big bands, aquilo era popular, né? Tem que entender que o jazz já foi a música mais popular dos Estados Unidos, e não era uma música complicada nessa época. Mas depois você tem... Que nem o rock, olha que interessante, você tem
ali desde o rock and roll do Elvis, que era super festivo, que todo mundo gostava. Aí você tem o King Crimson, você tem o Radiohead, que é uma banda já muito mais cabeçuda, tal. Então você tem muitas vertentes. É difícil chegar e falar, é isso aqui, entendeu? Claro. Mas eu, assim, vendo você com tanta competência falando sobre isso, fica parecendo que é um negócio fácil, um improviso, eu tô ali improvisando o tempo inteiro. Então dá essa ideia de uma leveza que é comum quando as pessoas sabem fazer algo tão bem que parece fácil, né? Quando você vê um cara completando uma maratona com aquela tranquilidade, você falou tudo. Parece que tá tudo fácil demais. Olha o que eu escutei já mais de uma vez. O Frank Sinatra não é muito cantor, né? Ele mais interpreta. Cara, ele era o mais cantor. O nível técnico dele era absurdo, né? Inclusive, você vê ele menino cantando, super lírico, né? Ele estudou canto lírico, super cartesiano, né? Depois ele deu uma pretificada toda na parada, a primeira coisa, ele não começou cantando jazz. E assim, ele é um cara com um nível, mas assim, a interpretação dele é tão forte, ele conta uma história tão bem, que a pessoa nem percebe que ele está cantando. Então é essa naturalidade mesmo. Quanto mais técnica você tem, porque eu vejo que tem muito essa questão, essa dicotomia, né? Se eu tiver técnica, eu não tenho sentimento. Se eu for estudar, eu perco aquilo. Não. Sim. Você estuda em casa, você racionaliza pra caramba. Eu componho também, eu gosto de compor. Você fica ali entendendo caminhos harmônicos, caminhos de modulação. E aí, na hora que você vai compor, você deixa o sentimento vir. E, obviamente, você já utiliza aquilo porque você praticou, né? E eu já tenho uns amigos que fazem um movimento chamado Jazz no Limoeiro, você conhece? Lá na Teodoro. É um pessoal que vai para tocar um jazz ali na Teodoro Sampaio, perto da Praça Benedito Calixto. O Binho Luthier é um cara super bacana nesse movimento. E fica ali todo mundo. E aquilo que o Doc falou. Você tá vendo, tem um tanto de gente, são vários instrumentos e tal, e tem um cara que tá lá, quietinho, esperando. Ele tá ouvindo, ele acabou de chegar. Você viu o movimento, já tá todo mundo tocando, todo mundo, e o cara tá lá esperando. Tem a hora certinha, de repente, ele entrou. Entrou no meio, não é exatamente uma música, eles estão fazendo um exercício ali, mas você tem que saber entrar, igual o surfista para pegar onda. Sim, exato. É mais ou menos isso? É por aí, com certeza, com certeza. E você tem várias formas de fazer isso, né? E dentro de várias linguagens também, né? O que a gente está fazendo não é isso? Mais ou menos, né? Aqui agora? Eu inventei alguma palavra? Não. Nem você. Não. Só tá colocando ordem nas palavras. E a gente tá trocando ideia, né? É verdade. A gente sabe falar essa língua. Sim, é verdade. Aí tem hora que ele fala, tem hora que eu falo, você fala. Exato. É muito importante escutar, né? Acho que o primeiro passo para a música fluir é realmente escutar. Escutar muito, cara. E por isso que é bem diferente, né? Eu dei aula para criança. Durante 2 anos da minha vida, eu dei aula de criança de 6 anos a 12, né? E é o que eu mais... Eu fazia dava aula de teoria musical ocidental numa escola indiana, em Londres, onde eles tinham recebiam um conhecimento da música indiana, que é totalmente diferente, né? A escala é diferente, né? A escala é diferente. Tem mais de 4, né? Vários dós. É uma doideira. Dós. Onde a gente tem uma nota, lá tem várias. E o jeito deles de falar também é diferente, repara. Porque cada fala tem a sua música. Por isso que eu falei do Bach, porque o Bach organizou a porra toda. Muito. Entendeu? Fez 7 notas, que fez as notas serem sequenciais e conseguiu provar com o cravo bem temporado, que era tudo sequencial. Daí que organizou a porra toda. Ah, é? O Bach... Você sabe mais disso do que eu. Que legal, hein? Porque, na verdade, é um idioma, né? Quando você aprende a tocar um instrumento, você está falando um idioma, né? Exato. E é um idioma que depende de outras coisas também. Não é só você aprender, né? Tem um flow que ele é interior, tem uma expressão que ela é tua porque ela vem da tua alma. Eu posso ensinar a mesma coisa para ele, ele vai fazer de outra forma.
é muito legal na música porque a gente copia, mas naturalmente já vai sair de uma outra maneira. Então, assim, eu falo para as pessoas, não tenha dó de copiar, cara, entendeu? Porque naturalmente, cara, vai sair de outra forma. Faça, vá fazendo, vai copiando, copia o cara que... Eu adoro rock and roll também. Eu tô numa pilha de cantar Robert Plant, que era um dos coqueiros ali, né, cara? Tipo, super alto, com puta drive, acho fantástico. Como? Manda aí um pouquinho do que você tá... Não tô preparado ainda. E tô muito aqui para fazer isso. Porque tem toda uma compressão interna para você fazer, né? Para você sair com o drive, né? No jazz, a tua voz, ela tá muito perto da voz falada. Aqui, mas o Frank, você falou nele, escapou de fazer uma coisa lá Frank aí. Frank Sinatra. Lá. Vamos ver, né? Vamos ver se sabe. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring it's like on Jupiter and Mars. In other words, aí vai, né? Hold my hand, hold my hand. O Sinatra, ele é um cara que pronuncia tudo muito bem e ele tem uma coisa que ele é muito rítmico quando você pode ser ritmo. Então, fly me to the moon. Mas ele alonga muito as notas onde pode alongar e ele é muito afinado. Let me play among the stars. Let me see what spring it's like on. Tá vendo? Jupiter and Mars. E aí é super cantado. Então ele tem esse lado muito cartesiano, que vem do canto clássico. E é super afinado. Ele tem muito jubi, também, né? Ele gostava muito de Billie Holiday, né? Que legal. Agora, quando o jazz chega no Brasil, ele encontra um solo generoso com a bossa nova. Muito bem. Bem. Você acha que a gente só vai fazer pergunta para te encantuar? Tem essas boas também. Essa é ótima, né? Isso é o Brazilian Jazz, né? Você sabe que quando eu cheguei em Londres, eu morei lá... Brazilian Jazz é a bossa nova? Eu morei lá, acho que 9 anos. Eu levei muito disco. Naquela época era CD, né? Eu levei meus CDs. Não dá, imagina, levei os CDs, né? E eu gostava de mostrar as músicas do Brasil para os meus amigos, né? Estrangeiros e tal. E quando eu mostrava o lance do Brazilian Jazz, eles amavam, cara. Porque era familiar, né? Então, assim, tem uma familiaridade muito grande. Assim, o Jobim tem muitas músicas dele muito parecidas com os standards. Então, assim, ele fez o que os caras faziam, mas com um tempero nosso. É genial, né? É maravilhoso. Tá ligado com a língua também. Todo desenvolvimento de toda a música tá ligado com as métricas das línguas. Por exemplo, as palavras em inglês, elas são muito mais curtas, né? Aqui a gente tem... Por que a gente tem a música muito... Porque as palavras são bem... né? Tem palavras muito mais longas. Lá, como você tem palavras curtas, os caras se alongam muito nos porque você canta onde? Olha que doideira isso. Tem que esticar para dar o som, né? Para dar o... Exato. Então aqui a gente como tem muita palavra com muito, né, com muita métrica, a música acaba sendo mais rítmica, tem muito ritmo. E ele fez isso, né? Então você vê que tem muitas músicas que são muito parecidas ali melodicamente, harmonicamente, mas tem uma métrica que é a coisa do samba, né? Que é dividido, que está ligado com a língua. Tanto que se você passar para o inglês, já perde, né? Já é uma coisa, já fica diferente. E tem né, essa música, esse jazz, Brazilian Jazz, o tirarará, parerararara, tirarará, tirarará, parerararara, tirarará, tirarará. A divisão é totalmente, né? Uma nota por sílaba, nota por sílaba e os acordes dissonantes, né? Que vem da harmonia do jazz, muito, exatamente. Jazz, né? Eu acho que assim, as coisas estão sempre conversando, né? É normal. E quando aparece, as pessoas criticam, né? Por exemplo, a gente começou com uma versão de Oasis, né? Que é uma música dos anos 90. Pô, são 3 acordes, a música é muito mais simples, né? Harmonicamente. Eu peguei ela e dividi na linguagem do jazz.
Today is gonna be the day they're gonna throw it back to you. Já virou jazz, né? Soa como jazz. Mas harmonicamente é outra história. Aí, porra, eu toco um monte de músicos de jazz, os caras tudo cascudo, bom pra cacete, meu. É isso aí, né? Por quê? Porque tá acostumado. O nosso ouvido se acostuma de uma maneira. E aí você tá acostumado a receber aquilo, né? Então é muito louco. Eu vejo o meu filho... Cara, ele, não, vamos escutar o MC Daniel, papai, é legal pra caramba, tal, é demais, tem que escutar, tal. E eu nem conheço essas coisas direito, eu vou conhecendo através dele, né? Eu vou escutando, assim. E as coisas são diferentes. Como eu cresci escutando outro tipo de música, para mim aquilo é diferente. E eu coloco para ele o jazz, ele faz assim. Por quê? Não se acostumou. Eu acho que tudo é uma questão da gente... E acostumando. E quando você ouve o MC Daniel, você também faz assim? Não. Eu não ouço. Outro dia eu fui fazer uma brincadeira dessa. Brincadeira. Eu nunca... Na verdade, assim, eu faço... A gente escuta um pouco das coisas que acontecem, né? E... Não sei se estou chegando muito longe. Não, você que é o músico aí, microfone, você sabe lidar, você que sabe. Uma vez eu estava na estrada e botei umas músicas para o meu filho e os amigos ouvir. Primeiro eu deixei eles botarem para eu ouvir, né? Você estava indo para Baleia ou para Campos? Estava indo porque uma que é mais longe. 3 horas de estrada, aí eu primeiro botei um pouquinho deles para eles ouvirem, aí eu falei, agora eu vou botar um pouquinho dos rock dos anos 80 para vocês ouvirem e tal. E eu fui dirigindo e tal, não sei o que. Quando eu olho, tá cada um com fone. Ele tá ouvindo a minha música, cara. O Cadu até gosta, porque já, coitadinho, foi adestrado desde cedo. Mas a molecada não quer ouvir, né? Que, assim, olha que interessante, né? É engraçado, né? A música tem... Isso é uma coisa... Vou dar uma cagadinha de regra aqui. Pode cagar, quando você quiser. Vamos lá. Toda música tem uma matemática por trás. A gente não pensa nisso, o leigo não pensa nisso, mas ele recebe. Então, assim, tem tipos de matemáticas que que uma pessoa X está acostumada a escutar e tem outras que ela não está. E aí, quando ela escuta, no caso do teu filho, que está acostumado hoje em dia a escutar uma música com uma matemática muito mais simplista, quando às vezes ele vai escutar uma produção dos anos 80, feita... As produções são incríveis naquela época, né? É um som pop, mas é um som muito bem... É muito refinado. Vamos pegar, por exemplo, Michael Jackson junto com Quincy Jones. Aquilo lá é uma orquestra. O Quincy Jones era um baita de um jazzman, né? Então, assim, aquilo tem um nível... É pop, mas tem um nível de refinamento absurdo. Tem muita informação lá. E o cara tá acostumado a escutar uma música que tem um... só uma bateria eletrônica e uma pessoa jogando uma ideia em cima. Então eles colam muito na ideia, no que o cara tá falando, e é uma outra proposta, entendeu? Agora, na sua opinião, por que quando alguém ouve um pagode, essa música que você acabou de falar, um rap, um funk, tá sempre no volume máximo e ninguém ouve um Frank Sinatra, uma Nina Simone no volume alto? O vizinho, você nunca vai ouvir um vizinho ouvindo uma Nina Simone? Porque... Ele não mora do meu lado. Então, se eu morasse, eu ia te cumprimentar. Eu ia te cumprimentar, porque lá em Ibiúna, a casa que a gente tinha em Ibiúna, o Doc conheceu, meu vizinho amanhecia o sábado ouvindo Frank Sinatra, eu fui lá agradecer, falei, muito obrigado. Muito obrigado, aumente sempre, fique à vontade, porque a gente só ouve... música maravilhosa, então, né? por que as pessoas andam no carro com volume alto? Nunca é com a música... Eu não vou falar música boa, para não... Eu não tenho a resposta, tá? Mas eu tenho uma teoria aí também. Eu gosto muito de criar teorias. Às vezes a gente cria umas bobagens, depois vai olhar e falar, não, falei uma tremenda bobagem. Então, vamos lá. Eu acho que a música de hoje em dia, como ela é muito simplista, ela depende muito também da mídia que ela é exposta. Por exemplo, você tem aquela coisa da batida do tum-tum. Aquilo lá é uma batida eletrônica. Mas ela tem um decay ali, de uma descendência da batida eletrônica mesmo, que quando você põe numa caixa grande, ele faz... de um jeito que o jazz não vai fazer. Você sente no peito, então, né? Isso, exato. Então ela tem essa forma de ouvir. Assim como eu lembro que esses discos que eu falei, que eu achei na casa... do meu avô, que eram dos meus tios, os discos de rock and roll dos anos 70, eu tinha vários discos assim que tá escrito
esse disco foi feito para se escutar em volume máximo. Sabe que era uma coisa que vinha direto, os caras escreviam nos anos 70 ali, né? Então o rock também tem um lance de ser mais alto, da energia, né? Então acho que tem a ver com a linguagem musical mesmo, e aí tem um pouco a ver com o lance da juventude também, né? Pode ser. A gente não quer incomodar o vizinho, os caras não estão nem aí. Eu acho que tem um pouco a ver com a educação, o cara mais educado. Tem isso também, tem. Pode ser. Schopenhauer falava... que não me conforme é um cara querer fazer todo mundo na praia ouvir a música que ele quer ouvir. Juro por Deus. E eu também acho lamentável. Eu não consigo me conformar. E a música boa? Não importa se é boa ou ruim. Mas se fosse um jazz, tava bom. Schopenhauer falava que a seu gosto. Pro meu a gosto. capacidade de aguentar barulho está ligada inversamente à inteligência, né? Claro. Ele falava, olha só, não sou eu. Eu fui num show de rock e primeiro eu saí de lá com um zumbido no ouvido inacreditável, que eu parei do lado de uma caixa de som lá, que eu cheguei em casa e parecia que eu estava levando um show comigo. Tava no lugar, e o meu relógio virou e falou assim, você está há muito tempo num lugar com som muito alto, não é seguro para os seus ouvidos. Eu falei, puta, eu tô muito velho, cara, até o relógio... Relógio 50 a mais. Não, a gente também vai ficando 50 a mais e depois 60 a mais. É normal. É claro. É normal. É. Inclusive, assim, eu escutava música alto no carro quando era moleque. Tem uma proibição nas praias de São Paulo, né? As praias do litoral paulista, é proibido colocar o som lá, alto ou baixo. Não precisava nem ser proibido. É uma coisa que é do senso comum, que não devia ser proibido. Mas se colocar uma Nina Simone de manhã na praia ali, eu acho que tá liberado, não? Não, desculpa. Não, eu também acho que não. Não tá. Põe no fone, pô. Põe teu fone. Outra coisa, às vezes eu vou à academia, né? Eu só tô provocando vocês, pô, né? Caramba, todo mundo com foninho. Hoje em dia tem foninho. Por que tem que ter aquela música na academia? Eu tento escutar alguma coisa mais tranquila, eu não consigo. Porque tá muito forte o som de fora, né? Porque supostamente é para te estimular aí a malhar mais cada um e melhor, põe o seu, né? Eu acho que o seu. Assim, a liberdade. Mas eu não acho que isso é uma coisa que talvez tenha um pouquinho a ver com o que a gente tava falando do som da música? É que tem música que é feita para você ouvir sozinho. Ou em petit comité. E tem música que só faz sentido se tiver no meio do da galera. Isso, exatamente. Então, você vai botar no teu ouvido uma música que te põe naquela pilha e você tá sozinho na pilha. Você vai na boate, então, você pagou pra entrar, você quer entrar, não você tá consigo lá, entender. Você vai no show do DJ, você pagou, você tá querendo lá. Pô, mas você tá na praia e tum-tum, não. Eu não consigo entender, boate. Chega lá. Como é que você conversa? Ei, qual o seu nome? Oi! Não é o seu nome? Começar, ninguém mais chama de boate. Você que tem 50 a mais, você sabe o que é uma boate? Aqui nós três estamos dando risada de boite. Ninguém sabe nem o que é isso. Escreve boite. Boite jovem. Boite. Se a gente leva um pouco para as influências que o jazz traz, principalmente, você falou de Tom Jobim, falou de Vinícius de Moraes, mas tem uma lista muito bonita, principalmente até falando da música mineira, né? O Clube da Esquina bebe do jazz de uma forma maravilhosa. Toninho Horta, Yuri Popov, aquele rock progressivo brasileiro que tem muito do jazz também, né? Tem vários exemplos, né? É bem progressivo, né? Essa coisa do... Eu gostava muito de rock progressivo, uma época... Renascense. Moleque, exatamente. Essas coisas. Eu tive... Essa época, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, tocava batera. Tem muito improviso ali também. É diferente do improviso do jazz. Mas tem bandas que são mais jazzistas e que fazem isso, tipo um Weather Report, que é incrível, né? Tem essa vertente também, que são caras do jazz, jazzistas, né? Que fazem esse tipo de música em determinado momento. Mais uma vez, eu vou falar, não pode pensar nisso como uma coisa intelectualizada. É uma coisa que é natural. Para quem faz, é fácil, porque você já está fazendo aquilo há bastante tempo. Quando eu comecei a fazer isso, eu já escutava isso há muito tempo, mas foi difícil de entrar no movimento. E tem uma hora que você entra no movimento naturalmente, entendeu? Então, assim, é vivência. Eu acho que eu falei isso no começo. É a vivência. Você tem que vivenciar para ser. E aí, não sei até que ponto que você precisa tocar um instrumento. Eu acho que o Sinatra não tocava nenhum instrumento. Nem a Billie Holiday. Você vê só que doideira? E vai falar que o Sinatra não era um jazzman. Bob McFerrin é um jazzman? É, total.
Eu vi uma palestra dele de neurociência interessantíssima, sobre o quanto as pessoas numa plateia sabem as notas, e cada nota no lugar certo, instintivamente. Uma plateia não de músicos, e ele vai pulando de um lado para o outro, e fazendo um som, e no fim ele para de fazer o som, ele só pula de lugar, e as pessoas vão cantando no tom certinho, de uma maneira certinha, e encaixando tudo. Que maravilha. É uma coisa interessantíssima. Eu fui num show dele, acho que foi no Palace, se não me engano. Lembra do... Aqui é 50 a mais, né, meu? Eu acho que era isso, cara. Um show fantástico. O meu tio Marcelo, um abraço para o tio Marcelo. Ele foi um cara muito importante ali na minha formação musical, porque ele me levava em grandes shows. Ele é bastante amigo do Altério, e aí eu acho que a casa era do Altério, né? Eu não lembro exatamente, mas a gente ia em muitos shows fantásticos que eu fui com ele desde os 10 anos de idade. Então comecei muito cedo ir a show, né? E eu lembro uma coisa legal que ele falava para mim assim, ó, se permita, escuta sem preconceito. Você pode não gostar depois, mas tenta, sabe? E eu fazia esse exercício, né? Às vezes não gostava mesmo, mas na maioria das vezes gostava. Às vezes escutava, achava estranho. E eu acho que hoje em dia a gente tem que formar uma opinião muito rápido, porque a gente tem tanta informação também, né? Antigamente, puto, o cara te deu um vinil. Você ia lá, você olhava a capa, tá, vou escutar isso aqui. Hoje em dia a gente não tem, não. Você bate 2 segundos. Eu não gostei dessa porcaria. Ouvi um disco inteiro e entendi a razão da ordem das músicas. Por que elas estavam no lado A ou lado B? Né? Disco, aquilo que as pessoas não sabem mais o que é. Lia a ficha técnica, tinha um encarte. Quem tocava o quê? Hoje você põe ali no Spotify, pula, não sabe nem a ordem das músicas, né? Isso é impressionante. É muito doido. Mas você falou algo muito bacana durante a nossa conversa, que, por exemplo, se a gente desce em outro planeta, ou se alguém de outro planeta chega aqui para nos visitar, é através de acordes ou da música que a gente vai talvez tentar se comunicar. Não, a ideia do contato imediato. Isso que eu ia falar. Era essa. Era essa? Você repetir, porque, na verdade, a nota musical não é só uma coisa que você impõe, é uma frequência de onda. Por isso que eu consigo afinar o meu violão igual o piano, porque é uma frequência de onda que é universal, claro. Que tem aquele perfil de onda. A divisão é uma coisa interessante. É muito interessante que existe igual um cor. ciclo. Você fala, isso é vermelho, isso é o dó. É uma frequência de onda luminosa, é uma frequência de onda mecânica. É isso, não tem mais ou menos. E o nome foi dado para definir uma frequência ali, na verdade. O que você tem é uma frequência e você tem o casamento das frequências, né? O meu pai, ele é matemático, físico, então desde moleque, assim, eu sempre gostei dessa parte. Assim, eu era bom aluno de matemática no colégio, né? Eu gostava disso. Meu pai... Os músicos geralmente gostam de matemática. Sabia que tem uma correlação, isso, né? É interessante. E tem esse lance da matemática, né? Que você pega ali uma frequência e você vai subindo, você vai gerando, né? Você vai gerando tensão à medida que você se desloca, né? E aí, nesse ciclo, onde vai voltar para uma oitava, não quero que isso fique uma aula, porque às vezes pode ficar chato para quem é leigo, mas tem um momento ali que volta, que vira uma oitava acima, e aí casa super bem em cima da nota. Porque é interessante a gente não tem um instrumento aqui, mas quando eu dou aula de música, normalmente eu começo mostrando para as pessoas como que as notas se relacionam. Como que se gera tensão e como que se gera alívio. E como que a mente funciona. E isso aí é universal, cara. Por isso que a música é universal. Tem um filme bem universo, né? Não é mundial, é universal. Tem uns filmes muito interessantes hoje com as câmeras. Com as câmeras pequenas, que você põe o celular dentro do violão, contra a luz, e você toca e você filma as cordas vistas de dentro para fora do violão. Muito legal. As ondas do violão, procura isso. Lindo isso, né? As cordas do violão filmadas por dentro. E o cara vai tocando uma música e a onda é uma coisa extraordinária. Você fica louco. É uma dança, né? É uma repetição de ondas iguaizinhas. É uma coisa assim, super interessante, cara. E aí você consegue enxergar a onda da música. Isso é bem maravilhoso. Legal. E aí, através dessa... O que acontece, né? Na música você tem ali, desde a idade da pedra, né? O que acontecia?
os caras batucavam. O batuque, ele antecede tudo. O ritmo, ele antecede toda a história. Né? Aqui que estava falando da música da África, ela era muito rica em ritmos. Eles trabalhavam com polirritmia, tá? Já a música europeia, ela é muito desenvolvida na parte melódica e harmônica. São sempre essas 3 pontas, né? Deveria ser. Pelo menos, hoje em dia tem muita música que não tem isso, né? E tem muita gente que discute e fala, não, se não tem essas 3 pontas, então não é música, né? Mas veja só, essa música da caverna, que era rítmica, vamos voltar lá, ela não tinha decay nenhuma, porque o que caracteriza um instrumento que gera uma noção melódica? É o decay, é a queda da nota. Você vê que bate aqui, ó, e morre. Tem uma nota aqui, mas é muito rápido. E a partir do momento que os caras começaram a fazer instrumentos que as notas perduravam por mais tempo, eles começaram a perceber a relação entre as notas de tensão e alívio. E é em cima disso que a brincadeira funciona. E vai embora, né? Eu vi uma teoria muito bacana sobre a harmonia da música africana ligada muito ao rebolado, a esse molejo, essa malemolência, que tem a ver com o movimento da cintura e do quadril, com a altura dos tambores. Isso reverbera as ondas na altura física aqui. Me passa isso, cara. Eu quero assistir. E aí, por isso vem o rebolado. Por isso vem a ginga. Não é? E o primeiro instrumento foi uma lira feita de um esqueleto com chifre, com a tripa amarrada. Fez a primeira lira. Quer dizer, a música começou numa coisa assim, esticada, um intestino num negócio. Isso é na Grécia. Na Grécia, a história, a primeira música. Você vai dizer que já era jazz. Vai dizer que já era jazz. Naquela época. O cara era um jazzman, pegou o intestino, esticou ali e fez uma música. Jazz doctor, né? Que pega ali a tripa. Eu acho assim, a música é muito, muito natural. E qualquer pessoa pode fazer. E vai fazer de forma diferente, ligado com o conhecimento que você tem e com o sentimento que você tem, que é interno, sacou? É isso aí. É que nem falar, a gente tá usando a mesma... Ela começa, né, Rod? Eu acho que a música começa com esse sentimento. As regras vêm depois, né? Primeiro vem o sentir. Exato. Depois veio a regra. Exato. Coloca nessa ordem aqui, nessa prateleira. Por isso que eu falei ali, se o cara não... Às vezes ele sabe pouquinho ali, mas ele tem a forma da compreensão dele e ele vai fazer, entendeu? Mas tem alguns instrumentos que são mais difíceis que outros. Isso, e é legal você saber, porque quando você sabe, o que você faz? Você sobe nas costas, né? Tem aquela frase do Voltaire, nas costas de gigantes, né? Tem na moedinha de £1, tá escrito Standing on the shoulder of giants. Puta que pariu. O cara, no gigante, ele vê mais longe, né? Porque ele pega o conhecimento do cara e... Suba nas costas do gigante. Isso, suba nas costas de duas gigante. Frases ótimas. Eu só queria que ele repetisse do Schopenhauer também, que é muito boa a frase. Não, eu não lembro a frase do silêncio. Mas ele fala que a questão que quanto mais inteligente a pessoa, menor a tolerância ao barulho. E assim, eu não li Schopenhauer, me falaram, posso estar errado, tá? Mas vocês depois me dizem aí. É boa assim mesmo. É boa. A frase é muito boa, é muito boa. Escuta, tem muito músico e compositor brasileiro que teve formação musical nenhuma e que instintivamente, com a cultura passada de um para o outro e olhando os outros, ele produziu coisas maravilhosas. Enquanto existem outros que tiveram formações super elaboradas e também fizeram coisas maravilhosas. Então, assim... formas diferentes de se fazer. Não, mas informação também não faz mal para ninguém. Não quer dizer que você não pode... Quer dizer, a coisa formal, ela é boa. Eu acho que... Pega o cara que faz samba de break com a caixinha de fósforo, cara. Maravilhoso. Pegou a caixinha de fósforo, começa... Cartola, pedreiro. O Cartola era um cara, era pedreiro. Aí você vai ver a poesia dele, é uma coisa... O cara pegou a caixinha de fósforo. Mas tem muita vivência, né? Tem muita vivência. Isso eu acho que é fundamental na música. Na poesia também, né? Valeu, né? Poxa vida, vamos colocar um pouquinho aí pra terminar? Vamos... Isso aí é o quê? Isso é um standard de jazz, chama All of Me.
them, take my arms, I'll never use them, your goodbye. Muito bom, hein, Rod? Obrigado. Muito bom, Rod. Show, muito cara, obrigado, muito obrigado. Pela sua generosidade. Alegria, viu? Eu que legal, agradeço, cara. foi muito legal mesmo. Muito bacana. Valeu.